E como é que foi toda essa trajetória até chegar o momento de tu matar no peito e falar, não, eu vou assumir, eu vou puxar a frente e vou tornar o Incas novamente ao que era. O que aconteceu depois desse tetracampeonato, a debandada dos velhos guerreiros do Incas, né? Falava, vou deixar na mão de outros, né? E não existiram outros, entendeu? Por que o Dade é um dos responsáveis por manter o Incas? Porque o Dade, durante todo esse tempo, ele manteve o Incas ativo em certas atividades de escolas, até mesmo formando equipes de campeonato para campeonato principal, né? Além de veteranos e tal. Então ele ficou sempre mantendo o nome do Incas ativo aí. Mas o Incas foi sendo corroído, né? Então o campo estava ativo, mas todo o restante não, passou a não existir mais. O Incas não era mais competitivo, não tinha mais sede social, não tinha mais direção esportiva. E sim tinha o Dade que fazia o futebol do Incas acontecer, né? O Incas foi vendido. Você estava falando que o Incas poderia ter sido, o Incas foi vendido. O Incas nós enfrentamos uma questão na época ali, quando chegou o momento de nós acordar e falar assim, não, o Incas não pode ser vendido, né? Que daí toda essa equipe, todo esse pessoal não existia mais, tinha abandonado o Incas por cada um com seus motivos. A mesma razão de resgatar o Incas, essas pessoas voltaram, né? Falaram, não vamos vender o Incas, não vamos deixar vender o Incas. Então o que aconteceu foi assim. Nessa diretoria que vendeu o Incas, dos sócios da diretoria, só eram 28 pessoas só na diretoria, que tinham direito a voto, e o ATE, que nós votava contra a venda do clube, porque o Incas tinha outro sócio, mas no estatuto reza que só tem direito quem está em dia com os pagamentos, né? Então, o Incas então, nessas votações aí, a diretoria convocava a assembleia, convocou a primeira assembleia, convocou a segunda e bateu o martelo e vendeu o Incas na época. Vendeu. Só que daí, eu não satisfeito com isso, por não ter conseguido na assembleia Mas vendeu, impedir, vendeu mesmo. o Incas foi vendido. A venda foi cancelada por advogados, a doutora Ana e o doutor Romeu Denardi, Caramba. que cancelaram a venda. Eu, particularmente, contratei o Dr. Romeu Denardi e a doutora Ana voluntariamente, como ela era uma das pessoas que tinha interesse no Incas para não vender. Daí ela ajudou a assessorar. Nós trabalhamos noites e noites aí durante 40 dias, mudando a cabeça das pessoas. Os da diretoria já tinham vendido, já tinham dado a palavra, que iam vender e manter a palavra. Mas de Mas com 20, papel assinado, tudo? com ata e assembleia. Assembleia extraordinária, né? Sim. Aí, dessas outras pessoas que tinham direito a voto, nós fomos na casa de cada um. Entendeu? Aí, o que acontece? Essas outras pessoas que não eram da diretoria, conseguimos convencer a maioria para não vender o Incas. Certo? Então, entre essas pessoas que não queriam vender o Incas, tinha a Marlene, tinha o Zeca Vazata, o Elzer Boff, tinha o professor Nelsinho, tinha a doutora Ana. Então, eu não vou lembrar de todos, o Geraldo Simo, o Nerinoro. Você até agora deselegante não lembrar de todos, que foram pessoas muito importantes na vida do Incas aí. Mas na sequência eu vou lembrar, eu vou citar mais. Afinal de contas, foi daí, com os advogados, nós cancelamos a venda do Incas. E foi daí a presidente atual conseguiu refazer os erros que ela tinha cometido na primeira venda do clube e convocou a nova assembleia com tudo legalizado para efetuar a venda novamente. E daí nessa assembleia, daí nós ganhamos por 14-13 na votação para não vender. Nossa, Entendeu? cara. Então, assim começou a história. Nesse momento, a antiga diretoria jogou os papéis na mesa e falou, então vocês se viram, né? E nós, aí eu... Mas qual era o interesse do pessoal que estava à frente na época? Vender lá embaixo a sede esportiva para investir na sede social. Para reformar o clube aí. Entendeu? E nós reformamos e fizemos tudo sem vender nada. Pelo contrário, agregamos muito, né? Aí, o que acontece? Nessa história aqui, daí a diretoria da época jogou os papéis, os livros e falou, então vocês assumem o Incas.
E daí a minha primeira defesa foi o seguinte: não, nós não estamos numa assembleia para a diretoria, nós só impedimos a venda do Incas, os diretores são vocês. Mas aí não teve acordo. Aí nós 14 que estávamos aí no momento, aí olhamos um para o outro e fazer o quê? Então vamos assumir. Agora. Aí apontaram o dedo para mim para ser presidente. Fizeram por sorteio, sorteio do Sim. Aí a partir daí, nós de 28 sócios passamos a 360 sócios. Tá, mas por quê? Porque agora eu quero que tu fale, por que tu não queria que vendesse o Incas? Então, motivos Os motivos são óbvios, mas eu queria que tu falasse. assim, porque Muita história? bom, eu faço a história, eu ajudei a fazer a história do Incas Futebol, né? E tudo isso ia se desmanchar, né? Assim como vocês devem ter percebido que na nossa diretoria nós fizemos vários eventos homenageando pessoas, né? Então o que a gente tentou fazer é resgatar um pouco a história do Incas para pessoas saberem o que foi o Incas e o que é o Incas hoje, através dos antigos, né? Das pessoas que nós homenageamos. E ficou muitos projetos parados em função de mudança de diretoria e outras ideias, né? Mas de não vender o Incas é porque todos os dias, quando nós sentávamos num bar para tomar uma cerveja, a gente tinha história todos os dias, histórias diferentes, de anos após anos, de encontro de atletas, de amigos, eventos e infinitas situações que faziam aquilo voltar a uma vida que a gente passou, né? Está sendo jogada, desmanchando, né? Igual uma pedra de gelo derretendo para nunca mais, né? Então, a motivação foi não deixar morrer uma história de Saudosista esportes, mesmo, né? foi para manter ativo. Talvez O clube mais tradicional de Santa Helena. Isso, onde ia tocar justamente nesse assunto. Mas, assim, não só de Santa Helena, o Incas tem um respeito muito grande na região e até mesmo a nível de estado. Porque o Incas foi muito competitivo nos campeonatos amadores e campeonatos regionais. Então, a gente, quando resgatou o Incas, que nós começamos a jogar esses campeonatos regionais, as pessoas mais antigas, muitos vinham conversar com nós e falavam as histórias, contavam. Então, você via quanto o Incas era respeitado e é considerado até hoje, e essa história não morreu. As pessoas lembram o Incas com bons olhos.